Aos 18 anos, meu pai rasgou minha carta de bolsa de estudos de pré-medicina e disse: nenhum filho meu se tornará médico, porque ele havia perdido sua licença após um erro fatal. Então eu fui embora. 15 anos depois, seu filho dourado desabou e eu era o neurologista que o salvou. Oi Reddit, minha família me expulsou por querer ser médico em vez de advogado. Por mim, tudo bem. Eu construí minha própria vida, me tornei um de qualquer maneira e nunca olhei para trás. Anos depois, eles apareceram implorando por ajuda. Antes de eu contar como isso aconteceu, deixe-me começar pelo começo. Meu nome é Ethan Johnson, tenho 18 anos e nasci em uma família que parece perfeita por fora e apodrece por dentro. Meu pai, Robert Johnson, costumava ser um dos melhores cirurgiões, até que um único erro tirou a vida de uma menina de 14 anos. Ele perdeu sua licença médica, sua reputação e qualquer humanidade que ainda tivesse. Ele tem sido amargo desde então, escondendo sua vergonha por trás da arrogância. Minha mãe, Margaret, age como se tudo estivesse bem. Ela mantém a casa impecável, organiza almoços beneficentes e sorri como se o passado nunca tivesse acontecido. Sua negação é sua armadura. Depois há Daniel, meu irmão mais velho, de 21 anos, o filho dourado. Ele está na faculdade de Direito, é articulado, arrogante e confiante, tudo o que meu pai queria que eu fosse. Ele usa essa aprovação como uma coroa. E então há eu, o quieto, o observador, aquele que todos subestimam. Uma semana atrás eu recebi a carta que deveria mudar tudo, a aceitação no programa de pré-medicina da Universidade North Park, com bolsa integral. Foi a primeira coisa na minha vida que eu conquistei completamente sozinho, sem conexões, sem o nome da família, apenas trabalho. Por 7 dias, mantive essa carta escondida debaixo do meu colchão. Li todas as noites até memorizar as palavras: caro Sr. Johnson, temos o prazer de informar. Eu não contei a eles imediatamente. Eu sabia como reagiriam. Meu pai odiava medicina, a palavra em si era veneno na nossa casa. Mas a esperança pode te deixar estúpido. Eu ainda acreditava que talvez, só talvez, isso o deixaria orgulhoso de novo. O jantar naquela noite foi como todos os outros, comida cara, a sala de jantar iluminada demais, o ar imóvel demais. Minha mãe colocou os pratos com graça ensaiada. Meu pai sentou-se à cabeceira da mesa, rolando as notícias no tablet como se ainda importasse. Daniel falava sobre alguma competição de tribunal simulado que ele havia vencido. Eu esperei até que estivessem no meio da refeição. Minhas mãos suavam sob a mesa. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio do meu pai. Finalmente, eu disse, eu entrei na Universidade North Park. Minha mãe levantou os olhos, sorriso educado. Isso é maravilhoso, querido. Qual programa? Pré-medicina, eu disse. Os garfos congelaram no ar. O tablet do meu pai escorregou da mão e bateu na mesa com um baque surdo. Daniel riu baixo. Meu pai se recostou, os olhos se estreitando. Medicina. Seu tom pingava descrença. Você acha que isso é algo para comemorar? Eu consegui uma bolsa integral, eu disse, forçando minha voz a permanecer calma. Eu quero me tornar médico. Ele riu, seco e sem alegria. Um médico. Você acha que eu vou permitir que outro Johnson ande por esse caminho amaldiçoado? Você vai acabar como eu, desonrado e humilhado. Daniel sorriu enquanto cortava seu bife. Você deveria estudar direito. É melhor decorando regras do que fingindo salvar pessoas. Eu o ignorei. Pai, o que aconteceu com você foi uma tragédia, mas isso não torna a medicina algo maligno. Você cometeu um erro. Chega, ele gritou, batendo a mão na mesa. Os copos chacoalharam. Você acha que entende o que é segurar uma vida nas mãos e perdê-la? Você acha que consegue carregar esse peso? Eu posso tentar, eu disse baixinho. Minha mãe sussurrou, Robert, por favor. Mas ele já estava de pé, o rosto avermelhado, a voz tremendo de fúria. Você não vai desperdiçar sua vida perseguindo fantasmas, ele disse, apontando para mim. Eu proíbo. Eu tirei o envelope dobrado do bolso e o coloquei sobre a mesa. Você não pode proibir quem eu sou. Ele pegou a carta, rasgou-a ao meio e jogou os pedaços sobre a mesa. Então você não é mais filho meu. Por um momento, eu apenas encarei o papel triturado espalhado pela toalha branca. Senti algo dentro de mim ficar completamente imóvel. Daniel se recostou, sorrindo. Acho que você vai precisar de um plano reserva. Eu me levantei devagar, a cadeira raspando no chão de mármore.
Você não perdeu sua licença, pai, eu disse com a voz firme. Você perdeu sua coragem. A boca dele se abriu, mas nada saiu. Saia, ele finalmente disse. Você segue esse caminho, você sai desta casa para sempre. Eu não hesitei. Subi as escadas, arrumei uma bolsa, roupas, um caderno, minha carteira, e encontrei as duas metades da minha carta. Eu as dobrei cuidadosamente e coloquei no bolso. Quando desci, minha mãe chorava baixinho, Daniel nem olhou para mim e meu pai encarava a janela, o maxilar travado. Ninguém tentou me impedir. Do lado de fora, o ar estava fresco e pesado. Eu caminhei pela entrada, passando pelos carros polidos, pelas janelas iluminadas. A mansão parecia um santuário de tudo que era falso, cara, vazia e intocável. No portão, parei sob o poste de luz e abri a mão. As duas metades da carta tremularam ao vento como asas morrendo. Eles podem rasgar o papel, eu sussurrei, mas não o sonho. Então continuei andando, longe do barulho, das mentiras e do nome que sempre foi mais fardo do que orgulho. Aquela foi a noite em que a família Johnson perdeu seu filho mais novo. Eu saí naquela noite e só voltei para pegar minhas coisas 3 dias depois. Encontrei um estúdio na periferia do centro, um cômodo só com tinta descascando, uma janela e uma porta de banheiro que não fechava direito. Eu não tinha planos, nem economias e ninguém para chamar. O aluguel era barato, e era tudo o que importava. Os dias passaram rápido em um borrão. Eu lavava pratos em uma lanchonete das 5 à meia-noite, limpava escritórios nos fins de semana e assumia turnos de tutoria em uma biblioteca local para ganhar dinheiro extra. Não era muito, mas me mantinha alimentado e mantinha as luzes acesas. Toda vez que eu olhava para a carta rasgada, colada acima da minha mesa, ela me lembrava pelo que eu estava lutando. Eu não tinha falado com minha família desde a noite em que saí, nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Parte de mim queria acreditar que eles entrariam em contato, mas eu sabia melhor. Orgulho era a única coisa que os Johnson sabiam proteger. Uma tarde, perto do fim do meu turno na lanchonete, um nome familiar apareceu na comanda de pedido. Henry Johnson, meu avô, o pai do meu pai. Eu não o via havia anos. A família sempre dizia que ele tinha opiniões demais, o que era o modo educado de Robert dizer que não gostava de ser confrontado. Eu mesmo levei seu prato de carne assada com purê até a cabine. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, magro, de cabelos prateados, usando uma jaqueta velha do exército e o mesmo relógio que usava quando eu era criança. Seus olhos encontraram os meus, afiados e gentis ao mesmo tempo. Então é verdade, ele disse, você foi embora. Eu assenti. Sim, não tive muita escolha. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Seu pai não mudou, ainda culpando o mundo pela própria sombra. Eu fiquei quieto. Ele me estudou por um longo momento e então disse, então qual é o plano, garoto? Fui aceito na Universidade North Park, eu disse. Programa de pré-medicina, bolsa integral. Eu só não sei se consigo me manter enquanto estudo. Estou trabalhando turnos duplos agora. Henry se recostou. Medicina, hein? Acho que esse fogo vai mais fundo do que seu pai imaginava. Ele tirou um talão de cheques dobrado, preencheu para a tesouraria da Universidade North Park, taxas e livros, e arrancou a folha. Ele a deslizou pela mesa. Isto não é caridade, é um investimento. Eu vou cobrir sua moradia, livros e tudo que sua bolsa não cobrir. Trate isso como um empréstimo de Deus. Use bem ou eu tomo de volta. Eu pisquei. Por que eu? Ele sorriu de leve. Porque seu pai deixou o medo defini-lo. Você não precisa fazer o mesmo. Alguém nesta família deveria terminar o que ele não conseguiu. Eu não discuti, apenas assenti e disse, obrigado, vovô. Ele balançou a mão. Não me agradeça ainda. Prove que estou certo. Naquela noite, eu preenchi meus formulários de matrícula e oficialmente aceitei minha vaga em North Park. Os meses seguintes passaram rápido. Mudei-me para mais perto do campus e me registrei nas aulas, biologia, anatomia, psicologia. O campus parecia enorme, cheio de pessoas perseguindo suas próprias versões de sucesso. Pela primeira vez, eu não sentia que estava fugindo de algo. Eu estava correndo em direção a isso. Henry se tornou meu mentor silencioso. Ele ligava todos os domingos à noite, nunca por muito tempo, sempre direto. Mantenha a cabeça baixa, não busque aprovação, busque habilidade, ou não trate pacientes para impressioná-los, trate-os para entendê-los.
Enquanto isso, eu ouvia pequenas coisas sobre minha família, por sussurros de velhos vizinhos e artigos de jornal. Meu pai havia começado a beber novamente, aparecendo em eventos beneficentes de rosto vermelho e voz alta. Daniel havia se tornado uma pequena celebridade na faculdade de Direito, troféus de debate, artigos, entrevistas. O nome da minha mãe aparecia em fotos de eventos, sorrindo ao lado de pessoas que não sabiam que seu mundo estava desmoronando. Eu aprendi a parar de verificar. A vida deles não era mais a minha. North Park não era fácil. Houve momentos em que quis desistir, quando as contas se acumulavam, quando eu falhava em um teste após um turno de 12 horas, quando percebia que todos os outros tinham redes de segurança e eu não. Mas eu sempre lembrava da voz de Henry: você não pode controlar a tempestade, só pode continuar caminhando através dela. Os meses se transformaram em um ano. Conquistei notas quase perfeitas, mantive meu trabalho na lanchonete nos fins de semana e fiz voluntariado na ala de neurologia do hospital universitário. Ver pacientes recuperar fala e movimento após lesões me fascinava. O cérebro era frágil, mas podia se reconstruir se recebesse a orientação certa. Eu via esperança nisso. Uma noite, depois das provas intermediárias, saí da biblioteca perto da meia-noite. Ao atravessar o estacionamento, notei uma caminhonete familiar estacionada do outro lado da rua. Dentro, por trás do para-brisa embaçado, estava Henry. Ele não chamou, não acenou. Apenas ficou ali, com as luzes apagadas, observando os dormitórios. Eu sabia o motivo. Ele queria ter certeza de que eu ainda estava ali, ainda lutando, ainda seguindo em frente. Levantei a mão e, mesmo à distância, pude vê-lo assentir uma vez antes de ligar o motor. Ele partiu devagar, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali por um tempo, observando a luz traseira sumir. Pela primeira vez em meses, não me senti sozinho. 3 anos passaram mais rápido do que eu esperava. Entre aulas, laboratórios e turnos na lanchonete, o sono se tornou algo que eu trocava por sobrevivência. Minhas mãos tremiam sempre, de exaustão, não de nervos, mas eu me acostumei. Esse era o preço do progresso. A Universidade North Park não era gentil. Todo dia parecia um teste de resistência. Laboratórios de anatomia se misturavam às aulas de farmacologia, que seguiam direto para grupos de estudo que duravam até o amanhecer. A maioria dos estudantes reclamava. Eu não. Eu estava ali porque alguém acreditou em mim e eu me recusava a desperdiçar essa fé. Minha fascinação pelo cérebro começou durante o 2º ano. A primeira vez que assisti a um vídeo de neurocirurgia na aula, não consegui desviar o olhar. A complexidade daquilo, o modo como pensamentos, memórias e identidade podiam depender de poucos centímetros de tecido, parecia sagrado. A neurologia não era apenas ciência, era mistério com regras. Passei a passar horas extras na ala neurológica do hospital universitário, primeiro como voluntário, depois acompanhando médicos, observando-os diagnosticar pacientes que não conseguiam falar, mover-se ou sequer compreender o próprio reflexo. Isso mudou algo em mim. Quanto mais eu via, mais percebia o quão frágeis as pessoas realmente eram e o quão preciso era necessário ser para consertá-las. No meu 3º ano, os professores já conheciam meu nome. Eles percebiam como eu lidava com emergências. Certa noite, durante um turno de voluntariado no hospital, um paciente entrou em convulsão. O residente entrou em pânico, e eu agi instintivamente, liberando a via aérea, virando o paciente e mantendo seus sinais vitais estáveis até a ajuda chegar. Depois, o médico responsável disse: "Você não congela sob pressão, mantenha isso." Eu nunca esqueci essa frase. Entre laboratórios e aulas noturnas, eu ainda trabalhava nos fins de semana na lanchonete. O pagamento mal cobria o aluguel, mas me mantinha firme. A maioria das noites era rotineira, café, barulho e rostos cansados. Mas, numa noite perto do fim do semestre de outono, tudo mudou. A lanchonete estava lotada. Eu estava atrás do balcão limpando quando ouvi uma voz que não ouvi havia anos, a risada da minha mãe, afiada, calculada, a mesma que ela usava em eventos beneficentes quando queria que as pessoas acreditassem que estava feliz. Levantei o olhar e lá estavam eles, meus pais, sentados em uma cabine perto da janela. Meu pai parecia mais pesado, mais velho, mas seus olhos não tinham mudado, frios e controladores. Minha mãe estava ao lado dele em um casaco caro, seu sorriso brilhante demais para um lugar como aquele. Um grupo do evento beneficente dela aparentemente havia parado ali depois de uma gala próxima. Vê-la naquele ambiente era quase surreal, joias polidas e perfume cortando o cheiro de gordura e café.
Por um momento, achei que poderia permanecer invisível. Mas então meu pai virou a cabeça e congelou. Seu maxilar se apertou. Minha mãe seguiu seu olhar, e seu rosto perdeu a cor. Ethan, ela disse baixinho. Todas as mesas ao redor ficaram em silêncio. Eu limpei as mãos no avental e caminhei até eles. Boa noite. A voz do meu pai ecoou pela lanchonete. Então é por isso que você foi embora, para servir mesas? As pessoas se viraram para olhar. Seu tom não era de curiosidade, era de veneno. Trabalhando, eu disse, como todo mundo aqui. Ele riu, balançando a cabeça. Você jogou sua vida fora por isso. Ainda estou na faculdade, eu respondi calmamente. North Park, pré-medicina. Aquilo o atingiu. O sorriso dele desapareceu. Ainda perseguindo essa bobagem? Ainda perseguindo o que importa, eu disse. Minha mãe tentou acalmá-lo. Robert, por favor. Ele a ignorou. Você nunca vai conseguir, você não tem o que é necessário. A medicina exige respeito, e você já desonrou seu próprio nome. Olhei em volta, outros funcionários observando, meio assustados, meio intrigados. Dei um passo mais perto e disse, em voz baixa, meu nome é a única coisa que você não conseguiu destruir. Por alguns segundos, ninguém respirou. Então, peguei a conta intocada sobre a mesa e disse, essa é por minha conta, considere minha boa ação do ano. Virei-me e me afastei. Minha mãe chamou meu nome com a voz trêmula, mas eu não olhei para trás. Quando cheguei à sala dos fundos, meu pulso já estava firme novamente. Meses se passaram. A carga de trabalho ficou mais pesada. Enquanto isso, notícias sobre Daniel apareciam ocasionalmente, artigos sobre suas primeiras vitórias jurídicas, seu carisma, entrevistas. Ele parecia confiante, polido, intocável, o tipo de sucesso que meus pais podiam exibir de novo. Parei de ler depois de um tempo. As ligações de Henry se tornaram menos frequentes. Ele dizia que estava bem, apenas ocupado, mas sua voz soava mais fraca a cada ligação. Quando ofereci visitar, ele descartou a ideia, não se preocupe comigo, garoto, apenas continue fazendo o trabalho. Eu sabia o que isso significava. Ele não queria que eu o visse envelhecendo. Uma noite, depois de outro turno de 14 horas, voltei ao meu apartamento e encontrei uma carta no chão. A caligrafia era trêmula, mas familiar. Henry. Lia-se, Ethan, o valor de um homem não está em quem o elogia, mas em quem ele cura. Você já fez mais do que a maioria fará. Continue. Hoje. Eu dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na minha carteira. Naquela noite, estudei até o sol começar a nascer, a cidade brilhando em dourado do lado de fora da minha janela. Meu reflexo no vidro parecia mais velho, mais afiado, alguém que meu pai não reconheceria mais. Eu tinha me tornado tudo o que ele disse que eu não poderia ser, e ainda não tinha terminado. 15 anos haviam passado desde que deixei a casa dos Johnson. Eu tinha 33 anos, agora neurologista no Centro Médico St. Francis, conhecido por lidar com casos complexos de distúrbios autoimunes e cognitivos. Meu nome aparecia em revistas científicas, meus pacientes confiavam em mim e eu construí uma reputação discreta por resolver casos que outros desistiam de tentar. Eu vivia sozinho, trabalhava longas horas e preferia assim. Os Johnson ainda eram um nome sussurrado pela cidade. Meu pai, Robert, havia transformado sua amargura em uma ocupação em tempo integral. Ele dava palestras sobre ética e responsabilidade cirúrgica, como se reescrever a própria história pudesse apagar o que tinha feito. Minha mãe, Margaret, escondia-se atrás de eventos beneficentes e círculos sociais que se importavam mais com combinações de vinhos do que com a verdade. E Daniel, ele tinha se tornado tudo o que eles queriam. Com 36 anos, Daniel Johnson era uma estrela em ascensão no direito, julgamentos televisionados, entrevistas em programas, capas de revistas chamando de a mente de ferro da advocacia moderna. Ele tinha charme, confiança, o sorriso, tudo que funcionava bem sob luz forte. Então as rachaduras começaram a aparecer. Começou pequeno, compromissos perdidos, nomes esquecidos, explosões de temperamento em reuniões. As pessoas culparam o estresse. Ele trabalhava em casos de grande repercussão, o esgotamento era esperado. Mas então veio a paranoia. Daniel começou a acusar colegas de roubar suas anotações, dizia que pessoas o seguiam até em casa. Quando sua fala começou a falhar, palavras simples se torcendo ou se repetindo, sua firma o obrigou a tirar uma licença. Mesmo assim, a família chamou de exaustão.
Meu pai disse à imprensa que era um assunto privado, minha mãe afirmou que ele estava apenas cansado. Eles ergueram a mesma parede de negação em que sempre viveram. Então, numa tarde, durante uma audiência televisionada, Daniel congelou no meio de um argumento. A filmagem passou em todo lugar. Num momento ele desmontava o argumento do advogado adversário, no seguinte seu rosto ficou vazio, seus olhos rolaram para trás, sua boca se moveu sem som, e então ele caiu. Aquele foi o dia em que a imagem perfeita dos Johnson finalmente rachou. Ele foi levado às pressas ao hospital. Ninguém conseguia descobrir o que havia de errado. Ressonância limpa, toxicologia negativa, avaliações psiquiátricas contraditórias. Alguns diziam esquizofrenia precoce, outros pensavam em epilepsia ou psicose induzida por drogas. Cada resposta o deixava pior. Robert atacou cada médico que falhou em curar seu filho. Acusou os hospitais de incompetência e negligência, assim como um dia acusara a si mesmo. Margaret mal saía do lado da cama de Daniel, fingindo que fé poderia substituir ciência. E Henry, meu avô, observava à distância, mais velho agora, mais lento, mas ainda o único naquela família que encarava a verdade. Ele sabia que aquilo não era escândalo, era mais uma tragédia. Quando meu telefone tocou naquela noite, eu estava revisando resultados de imagem no meu escritório. O número era desconhecido, mas reconhecia a voz imediatamente. Ethan, disse Henry em voz baixa, é hora. Eu não ouvia aquele tom há anos. O que aconteceu? É o Daniel, ele disse. Está no hospital Vestridge. Está lá há semanas e ninguém sabe o que há de errado. Seu pai está pronto para incendiar o lugar e sua mãe está desmoronando. Recostei-me na cadeira. E você está me ligando por quê? Porque eles ficaram sem médicos, disse Henry secamente, e porque você é o único que talvez consiga ver a verdade. Eu não disse nada por um longo momento. O silêncio se esticou entre nós. Finalmente perguntei, eles sabem que você está me ligando? Claro que não, ele disse. Eles prefeririam morrer de orgulho a admitir que precisam de você, e é por isso que não estou pedindo que você os perdoe. Estou pedindo que ajude seu irmão. Fechei o arquivo na mesa. Se eu for, você mantém meu nome fora disso. Eles não podem saber que sou eu até que eu decida. Você tem minha palavra, disse Henry. Voei para Vestridge na manhã seguinte. O hospital parecia quase idêntico ao que meu pai havia trabalhado um dia. Henry me encontrou do lado de fora da ala. Ele parecia frágil, mas atento, apoiado em uma bengala. Quarto 314, ele disse. Eles tentaram de tudo, antipsicóticos, antivirais, até CT para catatonia suspeita. Nada atingiu a causa. Quando entrei, mal reconheci Daniel. Seu cabelo estava desgrenhado, o rosto pálido, olhos disparando para todos os lados como se rastreassem coisas que ninguém mais via. Ele murmurava palavras, meio jargão jurídico, meio nonsense. O hospital me recebeu como consultor externo do St. Francis, porque ele era família. Eu não podia ser o médico responsável. Revisei os dados e aconselhei o médico titular. Ele segurava o prontuário e assinava cada ordem. A equipe de conformidade aprovou apenas se eu escrevesse nenhum para permanecer invisível. Meu crachá dizia neurologia consultora e a escala mostrava e-holds para a equipe. Eu era só mais um especialista trazido de avião. Ninguém sabia que eu tinha crescido com o paciente. Por trás do vidro, Daniel permanecia imóvel, pulsos levemente contidos por segurança, pele pálida, lábios rachados, sonda de alimentação no lugar. Os monitores marcavam um metrônomo constante. A presença de tribunal havia desaparecido, substituída por um corpo que se contraía quando o cérebro falhava. 34 médicos haviam tentado. Neuro, psiquiatria, medicina. Os exames eram normais, os tratamentos conflitantes. O padrão estava ali, ninguém tinha ficado tempo suficiente para conectá-lo. Nas 48 horas seguintes, reconstruí o caso do zero. Analisei cada ressonância, eletroencefalograma e resultado de fluido espinhal. O que chamou minha atenção não foi o que estava nos relatórios, mas o que não estava. A triagem de anticorpos havia sido ignorada 2 vezes por baixa probabilidade. Esse erro quase o matou. Recomendei um painel completo de autoimunidade e pedi outra punção lombar. Quando os resultados chegaram, os números confirmaram o que eu já suspeitava, encefalite por anticorpos anti-NMDA. Um distúrbio raro em que o sistema imunológico ataca os receptores do cérebro, sequestrando pensamento, fala e memória. Sem tratamento, imitava loucura.
Isso é o que chamam de cérebro em chamas. O protocolo de tratamento era claro: esteroides em alta dose, imunoglobulina intravenosa e monitoramento contínuo. Apresentei o plano ao médico titular, que assinou as ordens. Na segunda semana, eu vivia praticamente dentro daquela ala. As enfermeiras aprenderam a deixar café na minha mesa em vez de conversa. Eu monitorava os sinais vitais de Daniel a cada poucas horas, recomendava ajustes de medicação e registrava cada pequeno sinal de resposta em minhas anotações de consulta. Quando os tremores começaram a diminuir, eu soube que estávamos virando a esquina. Henry visitou uma vez, movendo-se devagar pelo corredor com sua bengala. Ele não entrou no quarto, apenas observou pela janela até que eu saísse. Você se tornou o homem de que esta família precisava, ele disse, a voz quebrando no meio da frase. Balancei a cabeça. Estou apenas fazendo meu trabalho. Ele sorriu de leve. Isso é exatamente o que seu pai costumava dizer, quando ainda lembrava qual era o trabalho. Ficamos em silêncio, separados por décadas da história dos Johnson que nenhum de nós podia consertar. Então Henry disse, quando ele acordar, deixe que pensem que foi sorte. Você não deve a verdade a eles ainda. Eu sei, respondi. Ele apertou meu braço uma vez e foi embora. Os dias se misturaram. O progresso era lento, mas visível. Os olhos de Daniel começaram a acompanhar movimentos, seus dedos se mexiam em ritmo com vozes, os picos do eletroencefalograma suavizaram e as alucinações desapareceram. Cada marco era um lembrete do quão longe ele tinha ido e de quão perto eu chegará de ser tarde demais. Os esteroides o deixavam fraco, os tratamentos o deixavam atordoado, mas sua mente estava lentamente lutando para voltar. Recusei-me a pensar no passado. A cada turno, lembrava a mim mesmo de que meu dever era com o paciente, não com o sangue. O prontuário não o listava como irmão, apenas como masculino, 36 anos, autoimune e sepse. Eu o tratava como qualquer outro caso. Era a única maneira de manter o foco. As enfermeiras começaram a sussurrar sobre o médico misterioso que mal saía do lado do paciente. Ignorei os rumores. O trabalho importava mais que aparências. Por volta das 2 da manhã, a ala prendeu a respiração. Eu estava sentado ao lado da cama de Daniel, analisando os exames do dia. Respiração estável, pulso mais forte. Ajustei o soro e verifiquei as pupilas dele, reativas, lentas, mas presentes. Uma enfermeira entrou. O senhor está aqui há 18 horas, Dr. Rhodes, vá para casa. Ele ficará estável esta noite. Estou bem, respondi, ainda olhando o monitor. Ela assentiu e saiu. Quando olhei para ele novamente, suas pálpebras tremeram. Um movimento pequeno, quase nada, mas suficiente para me fazer parar. Ele virou a cabeça ligeiramente em direção à luz. O reflexo era sutil, mas intencional. Inclinei-me para mais perto. Daniel. Nenhuma resposta, apenas um leve suspiro. Mas seus olhos se abriram, desfocados no começo, depois procurando. Ele olhou além de mim, examinando o teto, as máquinas, o quarto desconhecido. Eu podia dizer que ele não reconhecia nada. Seus lábios se abriram, sem som, como se tentasse lembrar como formar palavras. Você está seguro, eu disse em voz baixa. Não tente falar, apenas respire. Ele piscou 2 vezes, devagar e de forma irregular, mas foi um piscar de compreensão, o primeiro sinal real de consciência. Registrei a reação no prontuário, depois fiquei em pé por um momento, observando o subir e descer do peito dele. Aquilo era o início da recuperação, o ponto em que o corpo para de lutar e começa a ouvir novamente. As luzes fluorescentes acima piscaram uma vez, iluminando o contorno de seu rosto. Por um breve segundo, vi traços do irmão com quem cresci, aquele que zombava, competia e acreditava que nunca cairia. Agora ele estava frágil, humano e silencioso. Inclinei-me mais perto, a voz baixa o suficiente para só ele ouvir. Você vai conseguir. Os olhos dele tremeram uma vez, como se tivesse me ouvido através da névoa. Desliguei o abajur da mesa e saí do quarto. O corredor do lado de fora cheirava levemente a antisséptico e a chuva, vinda de uma janela entreaberta. Pela primeira vez em anos, eu não sentia o peso do ressentimento no peito. Eu tinha voltado para curar um homem que nunca me quis na vida dele, mas ali, na quietude daquela ala, isso não importava mais. O trabalho era trazê-lo de volta, e isso finalmente estava acontecendo. 3 semanas depois, a recuperação de Daniel havia passado do ponto crítico. Seus sinais vitais estavam estáveis, as alucinações tinham ido embora, e ele conseguia formar frases novamente.
Sua mente ainda não estava inteira, mas a tempestade havia passado. A administração do hospital decidiu que era hora de informar a família. Uma reunião foi marcada para a manhã seguinte. Eu os evitara até então, mantendo meu nome enterrado sob camadas de protocolo, mas isso não poderia continuar escondido para sempre. O médico titular insistiu que o neurologista consultor, eu, estivesse presente para a revisão final. Não me opus. Algumas verdades precisavam ser encaradas pessoalmente. A sala de conferência no terceiro andar era estéril e fria, com uma mesa longa sob uma luz fluorescente dura. Eu fui o primeiro a chegar. Fiquei na ponta da mesa, revisando os resultados de Daniel uma última vez, as imagens mostrando remissão, os níveis de anticorpos voltando ao normal, a prova do que a medicina pode fazer quando o medo não atrapalha. A porta se abriu. Margaret entrou primeiro, envolta em um casaco elegante demais para um hospital. Parecia mais velha, frágil, o brilho ausente dos olhos. Atrás dela veio Robert, apoiado em sua bengala, ainda carregando aquele ar de superioridade, mesmo enquanto a derrota se agarrava a ele como sombra. Daniel veio por último, apoiado em uma enfermeira, cada passo parecendo uma negociação com a gravidade. Eles não me reconheceram. Eu ainda usava a máscara e touca das rondas, protocolo comum por causa do controle de infecções na ala. A chefe das enfermeiras me apresentou, este é o neurologista consultor que supervisionou o caso. Ele explicará o plano de recuperação. O médico titular sentou-se na metade da mesa, folheando o prontuário enquanto eu organizava as imagens. Fiz um gesto com a cabeça e comecei, o Sr. Johnson sofreu encefalite por anticorpos anti-NMDA, um distúrbio autoimune que ataca o cérebro. Isso causa inflamação, prejudicando memória, fala e percepção. Sem tratamento, pode levar a danos permanentes ou morte. Eles ouviram em silêncio. As mãos de Margaret tremiam no colo, os olhos de Daniel estavam fixos no chão, o maxilar de Robert se contraía, como se segurasse algo que não conseguia nomear. O tratamento envolveu esteroides em alta dose e imunoterapia, continuei. Ele está respondendo bem, mas a recuperação levará meses. O cérebro precisa de tempo para se reconstruir. Pausei e acrescentei, se tivesse continuado por mais tempo, não estaríamos sentados aqui. Quando terminei de explicar o plano, o médico titular fechou o prontuário e disse, darei a vocês alguns minutos. Ele saiu, deixando-me com a família. Robert se inclinou para a frente. Doutor, ele disse com a voz rouca, posso saber seu nome? Levei a mão ao rosto e removi a máscara. Silêncio. O ar desapareceu da sala. Margaret prendeu a respiração de forma audível, seus olhos se arregalando, choque substituindo incredulidade. Robert congelou completamente, uma mão agarrada à borda da mesa. Daniel levantou o olhar e piscou várias vezes, como se tentasse se convencer de que não estava tendo outra alucinação. Olá, eu disse calmamente. Faz muito tempo. Ninguém falou. A sala pareceu encolher ao nosso redor. Finalmente Robert encontrou a voz, áspera e partida, Ethan. Assenti uma vez. Seu filho está vivo. Isso é o que importa. Robert caiu na cadeira mais próxima, o rosto pálido. Você o salvou depois de tudo o que fizemos com você, a voz dele quebrou no meio da frase. Não respondi imediatamente. Respirei devagar, firme, deliberadamente. Fiz meu trabalho, só isso. Ele balançou a cabeça. Não, é mais que isso. Eu estava errado sobre você, Ethan. Errado sobre tudo. Margaret estendeu a mão, fraca, nós achávamos que estávamos te protegendo. Encarei-a, vocês não estavam me protegendo. Estavam protegendo a mentira de que o orgulho de vocês valia mais do que seus filhos. Daniel finalmente falou, a voz baixa, mas clara, você poderia ter ido embora. Eu quase fui, respondi. Mas fiz um juramento de curar, não de escolher quem merece. Robert enterrou o rosto nas mãos. O som da respiração dele preencheu a sala. Margaret começou a chorar silenciosamente ao lado dele. Daniel permaneceu imóvel, expressão impossível de ler. Após uma longa pausa, Robert ergueu o olhar. Ethan, você pode nos perdoar? Fiquei ali por um momento, deixando o peso da pergunta assentar, então respondi, calmo, porém firme, você não conquista perdão pedindo. Conquista mudando. Ele assentiu devagar, os ombros desabando pela primeira vez. Eu vi o homem por trás da arrogância, um pai esmagado pelo custo de seus próprios erros. Recolhi a pasta na mesa e a fechei. A equipe continuará o cuidado.
Já transferi minhas anotações para o médico titular. Margaret tentou se levantar, estendendo a mão como se quisesse me deter. Ethan, por favor, espere. Mas eu não esperei. Caminhei até a porta. Atrás de mim, Robert chamou meu nome uma vez, a voz quebrada, Ethan. Parei por meio segundo, mas não me virei. Estou orgulhoso de você, ele disse baixinho. Pela primeira vez, não havia raiva no tom dele, apenas verdade. Continuei caminhando. Do lado de fora, o corredor estava vazio, exceto pelo leve zumbido das luzes do hospital. Puxei a máscara de volta ao rosto e passei pelo posto de enfermagem sem dizer uma palavra. Pelo vidro, vi meu próprio reflexo, mais velho, calmo, inalcançável. Na sala atrás de mim, minha família estava sentada em silêncio, encarando as ruínas que construíram com as próprias mãos. Eu não precisava ver seus rostos para saber o que viria a seguir: culpa, luto, realização. A tempestade que eles iniciaram anos atrás finalmente se fechará sobre eles, e dessa vez eu não era quem se afogava nela. Saí do hospital para o ar fresco do entardecer. O sol estava se pondo, pintando o céu em dourado suave. Respirei fundo, estável, limpo. Pela primeira vez desde que tinha 18 anos, o nome Johnson não parecia uma maldição. Era apenas uma história da qual eu havia crescido demais para caber. Meses passaram. O mundo fora do hospital seguiu em frente, mas dentro da família Johnson, o tempo desacelerou. A recuperação de Daniel era estável, porém frágil. Ele conseguia andar, falar e lembrar da maioria das coisas, mas o fio cortante de arrogância que antes o definia havia desaparecido. Tornará-se silencioso, deliberado, um homem aprendendo a viver sem aplausos. Robert, pela primeira vez em décadas, começou terapia. Soube disso por Henry. Margaret me escrevia a cada poucas semanas, mensagens curtas: espero que esteja se alimentando bem, Daniel pergunta por você, seu pai está tentando. Li todas, mas nunca respondi. Algumas coisas não precisam de encerramento, precisam de distância. Henry continuou em contato mesmo quando sua voz enfraqueceu. Nunca perdeu nossas ligações semanais. Numa tarde, ele disse: a família finalmente está enxergando o que você sempre soube, que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Sorria ao telefone. Você me ensinou isso. Ele riu baixinho. Não, você aprendeu sozinho. Eu só te lembrei de quem você era. Uma semana depois, ele ligou novamente, o tom calmo, mas com algo definitivo nele. Ethan, vou convidar todos para jantar uma última vez. Não perguntei o que ele queria dizer. Eu já sabia. O jantar foi na casa dele, nos arredores da cidade, um lar modesto, limpo e silencioso, com cheiro de carvalho e tomilho. Era a primeira vez em 15 anos que nós 5 estávamos na mesma sala. Robert chegou primeiro, caminhando mais devagar, mas mais ereto. Margaret veio em seguida, composta porém hesitante, como se as paredes lembrassem demais. Daniel veio por último, mãos nos bolsos, ainda mais magro que antes, mas firme nos passos. Eu estava junto à janela até que Henry fez sinal para que eu me sentasse. Ele parecia frágil, mas o olhar permanecia afiado, o cabelo branco penteado com cuidado, a bengala repousando ao lado da mesa. O jantar era simples: frango assado, legumes e café preto. Quase ninguém falou. O silêncio não era pesado, era cuidadoso, como se todos tivessem medo de quebrar algo frágil demais. No meio da refeição, Henry pousou o garfo e pigarreou. Não vou fazer um discurso, começou. Só tenho algo para dizer antes que o tempo me alcance. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele olhou primeiro para Robert. Você construiu sua vida sobre precisão, garoto. Achou que um erro apagava quem você era. Não apagava. Só mostrava o tipo de homem que você preferia não ser. Demorou, mas você finalmente encarou isso. Robert assentiu silenciosamente, olhos baixos. Depois Henry olhou para Margaret. Você passou a vida fingindo que paz era o mesmo que silêncio. Mas paz não vem de fingimento. Vem da verdade. Você tem uma chance de encontrá-la agora. Use-a. Os lábios de Margaret tremeram e uma lágrima rolou por sua bochecha. Quando ele se virou para Daniel, o tom suavizou. Você foi criado para achar que era intocável. A vida corrigiu isso. Não desperdice a lição. Daniel assentiu, quebrado, mas firme. Eu não vou. Por fim, o olhar de Henry pousou em mim. E você, Ethan?
Você fez o que ninguém nesta família jamais conseguiu. Você foi embora. Você construiu. E voltou sem deixar o ódio te acompanhar. Eu disse baixinho, eu não fiz isso sozinho. Ele sorriu de leve. Não, não fez. Mas foi você quem continuou caminhando. Ele se recostou, o fôlego instável, mas os olhos claros. Quando seu pai te deserdou, fiz uma promessa a mim mesmo, nunca deixá-lo enfrentar aquela estrada sem uma mão para te apoiar. Eu não podia ser seu pai, mas podia ser a voz que te dizia para continuar. A sala ficou silenciosa. Nem Robert interrompeu. Henry olhou em volta da mesa uma última vez. Trouxe vocês aqui não para fazer paz, mas para lembrá-los do preço que se paga quando o orgulho substitui o amor. O nome Johnson já significou algo em medicina, em direito, em reputação. Agora deveria significar algo em perdão. Vocês podem começar isso sem mim. Ele se levantou devagar, apoiado na bengala. Era tudo o que eu precisava dizer. Ninguém falou pelo resto da noite. Terminamos a refeição em silêncio. Quando fui embora, Henry me abraçou mais forte do que nunca. Não espere que eles te entendam, ele disse. Apenas continue sendo você. Aquela foi a última vez que o vi vivo. Henry faleceu 2 semanas depois, dormindo. Seu advogado me contatou após o funeral. Em seu testamento, ele deixou uma parte de seus bens para mim, não para meu uso pessoal, mas para algo que chamou de trabalho inacabado. A carta que veio junto dizia, use isso para dar a outra criança a chance que você nunca teve. Chame do que quiser, mas certifique-se de que meu nome lembre a elas que fé pode construir o que o orgulho destrói. Usei o dinheiro para criar uma fundação de bolsas de estudo para estudantes expulsos de casa por escolherem seu próprio caminho. Dei a ela o nome de Henry Johnson Trust. No meu próximo turno, cheguei ao hospital antes do amanhecer. A cidade estava quieta, as ruas lavadas pela chuva da noite. Fiquei parado lá fora por um momento, o casaco sobre o braço, observando a primeira luz surgir sobre o horizonte. O ar da manhã carregava o leve zumbido da vida, o som dos carros ligando, pessoas despertando, o pulso de um mundo seguindo em frente. Pensei na carta que meu pai rasgou tantos anos atrás, a que começou tudo. Rasgaram minha carta uma vez, murmurei para mim mesmo, mas cada vida que eu salvo a reescreve, linha por linha. O sol subiu mais alto, cortando as últimas sombras. Vesti o casaco, virei-me para as portas do hospital e entrei, firme, curado e sem medo.